Vem aprender comigo a fazer essa peça encantadora, o São Miguel Arcanjo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Na nossa quarta aula, você vai descobrir como fazer o manto e o cinturão que vão dar personalidade ao seu São Miguel Arcanjo. Dando continuidade agora ao nosso São Miguel Arcanjo, nós vamos fazer o manto. O manto vai ser em crochê linear, né? Então vai e volta. Eu estou usando a agulha número 3, porque eu quero um mantinho um pouco mais solto, né? Não quero o manto tão apertadinho. Então, eu estou usando a agulha número 3 e vou começar aqui com um nó corrediço. Estou usando essa linha vermelha para o manto. E aqui eu vou colocar 29 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, eu tenho aqui 29 correntinhas. Agora, eu vou voltar no segundo ponto, depois da agulha, né? Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. No segundo ponto, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos baixíssimos. Então, vou lá, laço minha agulha e já coloco dentro da correntinha, né? 8 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui meus 8 pontos baixíssimos, agora eu vou fazer uma sequência de 20 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o último aqui, o 20. Como é um crochê linear, como eu vou fazer? Ao final de cada fileira, né? De cada carreira, eu vou fazer uma correntinha e virar. Então, eu terminei aqui a segunda carreira e vou fazer agora a terceira carreira. Então, vou dar uma corrente, vou virar e já vou vir aqui no primeiro ponto, do ponto sobre ponto, né? Do ponto que eu tinha aqui. Que eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Um aumento, 1, 2. E 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer mais um aumento. Um aumento. Insiste em ficar para cima, né? E vou fazer mais 2 pontos baixos. A minha terceira carreira, eu vou parar por aqui, porque essa parte aqui é a parte que vai ligar depois um pedaço, um lado, né, do manto no outro. Então aqui eu paro, faço mais uma corrente e vou para minha quarta carreira. E agora eu vou começar a nossa quarta carreira com 22 pontos baixos, com 22 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Faço mais uma corrente e viro o trabalho. Agora, nós vamos para a carreira número 5, com 2 pontos baixos, 1, 2, um aumento, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, um aumento, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um aumento, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Um aumento. E os últimos 2 pontos baixos. Finalizando assim a carreira número 5 com 26 pontos baixos. Vou só medir aqui para ver se está de acordo com o que a gente está planejando, né? A capinha vai aqui bem, ó lá. A capa e a ligação dela, ó. Tá ótimo, então a gente pode continuar. Se por acaso o seu não estiver fechando, você pode colocar mais pontos aqui onde a gente fez os pontos baixíssimos, tá? Então, ao invés de 8 pontos baixíssimos, pode fazer 10, pode fazer 12, mas você soma nas correntinhas iniciais. Então, a gente colocou 29 correntinhas para 8 pontos baixíssimos. Se você quiser colocar 9 pontos baixíssimos, tem que fazer 30 correntinhas. 10 pontos baixíssimos, você tem que fazer 31 correntinhas. O importante é que a parte de ponto baixo fique depois com 20 pontos baixos, tá? Então, vamos dar continuidade. As carreiras número 6 e 7,
nós vamos fazer ponto sobre ponto, 26 pontos baixos. Então, nós vamos fazer uma correntinha agora, volta fazendo 26 pontos baixos, faz outra correntinha e volta fazendo 26 pontos baixos. Vou fazer aqui na minha e já volto para continuar com vocês. Então, eu fiz aqui a minha carreira 6 e 7, e agora eu vou fazer uma carreira 8, que também é uma carreira de aumentos. Então, faço a minha corrente para virar. E agora, aqui na carreira 8, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, um aumento, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento e 2 pontos baixos. Ao final dessa carreira número 8, eu vou ter 30 pontos. Agora as carreiras número 9, 10 e 11 serão ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui carreira 9, 10 e 11 e volto com vocês para a gente fazer junto a 12. Finalizei aqui a carreira número 11 e agora nós vamos fazer a carreira número 12. Vou fazer aqui a minha corrente. Virei o trabalho. 2 pontos baixos. Um aumento. 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, um aumento, 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento e finalizo com 2 pontos baixos. 1 e 2. Ao final dessa carreira 12, eu vou ter 34 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira 13, 14 e 15 com 34 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no meu e já volto para continuar com vocês na carreira 16. Então, vamos fazer carreira 13, 14 e 15, 34 pontos baixos. Aqui eu finalizei a carreira número 15 e agora nós vamos fazer a carreira número 16. Então, vou fazer aqui a minha correntinha, vou virar o meu trabalho, vou fazer 2 pontos baixos,
1, 2, um aumento, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento, 12 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais um aumento. Mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento e 2 pontos baixos para finalizar. Com isso, eu terminei a carreira número 16 com 38 pontos baixos. Vou fazer agora a carreira número 17, 18 e 19, também com 38 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as 3 carreiras e volto para continuar com vocês na carreira 20. Finalizei aqui a carreira número 19, com 38 pontos baixos, e agora eu vou fazer a carreira número 20, que vai totalizar 42 pontos baixos. Então, vamos lá. Corrente, volto, viro o trabalho, né? E agora, 2 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento, 14 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um aumento, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento e finalizo essa carreira número 20 com mais 2 pontos baixos, totalizando 42 pontos baixos. E aqui tá ficando o formato da capa, olha, do manto dele. Agora, nós vamos fazer a carreira 21, 22 e 23 com 42 pontos altos. Vou fazer aqui e já volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 23, com 42 pontos baixos. E agora, dando continuidade, nós vamos fazer a carreira número 24. Então, eu faço uma corrente, viro o trabalho, e vou fazer 2 pontos baixos,
e um aumento. Agora eu faço 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um aumento, 16 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, um aumento, 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Um aumento e finalizo com mais 2 pontos baixos. E assim eu finalizei a carreira número 24 com 46 pontos baixos. Vou fazer a carreira número 25, 26 e 27 com 46 pontos baixos, ponto sobre ponto, e já volto aqui para a gente continuar a última carreira de aumentos, que é a carreira número 28. Agora que eu finalizei aqui a carreira número 27 com 46 pontos baixos, nós vamos fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 28, tá? Então é a última de aumentos. Não é a última do manto ainda, mas é a última de aumentos. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento, 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aumento, 18 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Um aumento, 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais um aumento e finalizo com 2 pontos baixos. Então, eu finalizei essa carreira número 28 com 50 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 29, 30 e 31
com 50 pontos baixos. E já volto aqui para mostrar para vocês como que nós vamos finalizar o manto. Finalizei aqui o manto, né? E agora a gente vai fazer a parte dele de acabamento. O acabamento eu vou dividir em duas etapas, né? O primeiro acabamento vai ser fazer o ponto baixo em toda a volta do manto, que é para ficar ele todo uniforme. E depois, a segunda etapa de acabamento é opcional, que é onde a gente vai fazer uma pequena decoração nele, tá? Vamos fazer primeiro essa parte de contorno com ponto baixo em todo o manto. Então, eu finalizei aqui, nessa quininha. Vou continuar daqui. No mesmo ponto que eu finalizei, eu faço mais um ponto baixo para dar essa arredondada no manto, para ficar um acabamento bonito. Agora eu vou fazer o ponto baixo em toda a lateral do manto. Na lateral do manto, vou fazer um ponto para cada carreira. Então, aqui a carreira que eu acabei eu já fiz. Eu venho aqui nessa outra carreira e faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo, e vou fazendo ponto baixo em toda a volta do manto. Olha aqui, ó. Olha a carreira. Sempre vai ser assim, olha. Uma carreira é mais fechadinha e a outra é mais abertinha. Mas você sabe que toda vez que tirar esse buraquinho aqui, vamos dizer assim, é uma mudança de carreira. E aí eu preciso colocar um ponto baixo dentro. Ó lá. Para ir fazendo acabamento na volta. Então, vamos fazendo. Até lá em cima. Tem que tomar cuidado para não colocar nem mais e nem menos ponto do que precisa. Se você colocar menos ponto do que a quantidade de carreiras que você tem, vai ficar repuxado. Se você colocar mais, vai ficar franzido. Então, tem que colocar exatamente um ponto para cada carreira que foi feita, tá? Tem que prestar atenção nisso. Por que que um é fechadinho e o outro é mais abertinho? Um é fechadinho porque é o ponto da carreira que a gente fez mesmo, e o mais abertinho é aquela corrente que a gente sobe para inverter, para girar o trabalho. Por isso que fica diferente. Mas eu tô chegando lá em cima, já. Muito bem. Nessa parte aqui, que é a ligação de um lado para o outro, eu não quero ir até lá e voltar fazendo os pontos baixos. Eu vou pular, vou fazer por cima, esse acabamento vai ficar aqui por cima, eu vou pegar lá o ponto já lá em cima. Então, olha, eu levo a agulha lá no ponto por cima dele, ó. E faço um ponto baixo bem frouxinho aqui. Olha aqui que lindo que fica, para ficar acabamento. E a gente parecer que essa parte aqui é uma parte extra. Tá vendo? E agora aqui em cima também eu faço um ponto baixo para cada pontinho que eu tiver aqui, ó. Todo esse acabamento em toda a volta. De pontos baixos. Meu ponto é muito apertado. E às vezes o manto fica virando um pouquinho assim, mas não tem problema, porque depois ele pega o jeito. A gente vai arrumar ele.
Olha como vai ficando bonito o acabamento. Olha ali, que lindo. Agora, nessa outra lateral aqui, tem essa linha que eu comecei o crochê, né? Então, o que eu vou fazer? Quando eu for trabalhar a lateral, eu já vou embutir essa linha também. Que aí eu não preciso me preocupar depois de como que eu vou fazer para cortar. Ela já fica embutidinha e fica legal. E a hora que chegar aqui no finzinho, vou fazer aqueles 2 pontinhos também no último, para dar aquela arredondada. Ótimo, posso cortar a linha, puxar e fazer aquele acabamento que a gente já conhece do ponto falso. Coloco a minha agulha, minha linha na agulha de tapeceiro. Venho aqui no segundo ponto. Ó, tem um pontinho bem escondidinho aqui, ó, não precisa ser esse, pode ser esse aqui, ó. Tá? Venho aqui no segundo, levo a linha pra lá. Venho no ponto que eu comecei. Trago a linha, prontinho. Ficou igualzinho do outro lado. Redondinho. Você puxa, mas puxa devagar, tá? Pra não ficar repuxado. Mando a linha lá pra trás. Olha. Pego um ponto qualquer, faço o nozinho. E embuto essa linha nos pontos aqui de trás. Embutiu, posso cortar e o manto tá finalizado. Se você não gostar de decoração, você já pode deixar o manto assim mesmo, não tem problema nenhum. Eu gosto um pouquinho de decoração e eu vou fazer uma decoração aqui com própria linha. Eu meço mais ou menos aqui pelo meio, não precisa ser exato, não. Eu pego aqui, coloco, insiro a agulha pelas 2 alcinhas, puxo a linha que eu estou fazendo o detalhe e vou em cada um desses pontos baixos que eu fiz para finalizar, pegando pelas 2 alcinhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu vou fazer esse ponto baixíssimo, ele vai ficar de lateral, ele não vai ficar em cima. Ele vai ficar na lateral. Ó, coloquei lá, fiz um ponto baixíssimo. Conforme você vai fazendo o ponto, ele vai ficando na lateral. Ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo em toda a volta. Mesmo aqui, quando eu passar por essa parte, eu também continuo pegando no ponto que eu acabei de fazer, no ponto baixo que eu acabei de fazer o contorno do manto. Vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês.
finalizando aqui, né, essa carreira de decoração. E aqui eu vou parar aqui. Fica sempre esse pontinho aqui entre o que eu finalizei lá, pra gente poder construir o ponto falso. Então, eu vou puxar, vou cortar minha linha. Coloquei a agulha. Coloquei a linha na agulha de tapeceiro. E assim como eu faço o acabamento lá no crochê, no ponto baixo, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que agora eu não deixei esse espacinho. Eu venho aqui nesse próximo ponto, passo a agulha pro lado de lá. Volto e passo, ponho a agulha aqui aonde eu finalizei, onde é o último ponto. E olha, pronto. Fica um ponto certinho. Venho pelo lado de trás, dou um nozinho. E se você estiver usando essa mesma linha que eu tô usando aqui, que é a Encanto, ela é feita de viscose, né? E ela escorrega. Então, lembra de apertar bem o nozinho, mas não repuxar o seu trabalho, tá? Pode vir aqui com alguns pontinhos aqui para trás, não tem problema se ficar aparecendo. Olha. Porque a capa pro lado de dentro. Eu gosto até de voltar. Eu pulo um pontinho aqui, sair aqui, né? Eu pulo um, volto. Porque ela escorrega mesmo. Essa linha, ela escorrega. Então, eu gosto de deixar bem firminho ali. Aqui pelo outro lado, eu faço a mesma coisa. Passo pro lado de lá. E volto. Olha, já foi até ali, né? Eu volto aqui. Deixa eu colocar para poder cortar. Não tem problema que fica aparecendo um pouquinho aqui pelo lado de dentro. Tá? Muito bem. Você pode deixar assim, que também já tá pronto. Ou você pode fazer uma decoração dupla. No meu caso aqui, eu vou fazer a decoração dupla. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos na distância de um dedo. Eu quero fazer outra carreirinha de ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui com a agulha, meço mais ou menos um dedo. Ah, tá dando aqui no meio desse ponto. Puxo o mesmo processo que eu fiz com a primeira carreira. Puxo e vou trabalhando nela. Faço meu primeiro ponto baixíssimo. E, ó, e vou trabalhando nela. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Olha, fui lá dentro, puxei a linha e vim. Fui lá dentro, puxei a linha e vim. E ele vai fazendo, olha, o ponto baixíssimo, para decorar o seu manto. Vou fazendo até chegar lá na lateral. Essa parte aqui é mais fácil, né? Porque já é marcada pelos pontos, né? É só ir colocar a agulha dentro de cada ponto, olha. Vou lá dentro, ó lá. Mais uma vez, puxo a linha. Aqui, puxo a linha e trago. O que eu trago, passo por dentro da argola. Vou lá dentro,
puxo a linha e trago, passo por dentro da argola. E continuo fazendo isso até a lateral. Quando chegar aqui na lateral, você vai medir mais ou menos um dedo também, e aí não tem muita marcação para isso, tá? Vou fazer mais uma aqui. Não tem muita marcação. Você vai vir mais ou menos com a agulha, olha. Esse aqui foi o último ponto, né? Então, vou vindo aqui e você vai traçando aqui, sempre tentando manter esse um dedo em toda a lateral. Então, não tem, não é tão fácil quanto aqui embaixo, né? Deixa eu puxar minha linha aqui. Eu venho com vocês. Olha, primeiro eu vou aqui, puxo. E aí é bem no jeito mesmo. Ah, é mais ou menos aqui. Olha. E vem subindo. No meu caso aqui, olha, ficou mais estreito. Aqui não ficou, aqui tá maior, né? Esse dedo aqui tá maior do que aqui na lateral, mas eu achei bonito assim. Porque a decoração é muito do seu gosto, né? O que você acha que você tá gostando, como você acha que tá ficando. Não tem problema nenhum. Ah, eu tô gostando menorzinho aqui, olha. Ah, então vou continuar fazendo menorzinho. Não tem problema não. Cuidado para não repuxar. Vem com carinho aqui, porque se você puxar com muita força, depois fica marcado. Olha lá. E vem trabalhando. Sempre dá uma olhadinha, se tá mais ou menos, né, ó, na mesma distância. E continua fazendo. Por que que eu tô optando por fazer esse manto só com as linhas aqui? Porque quando a gente for fazer a decoração do nosso São Miguel Arcanjo, você vai perceber que a gente vai fazer bastante decoração no corpo dele. Caso você queira, também não é obrigatório. Então eu achei que colocar pedraria, né? Eu gosto muito de colocar as pedrinhas, né? Os strass, né? Eu gosto muito de colocar as perolinhas nas minhas peças, mas nesse caso, como no corpo dele eu já vou colocar bastante informação, então na capa, no manto, eu resolvi colocar menos informação. Ó, já vou virando aqui. Vai dando a volta. Até chegar lá embaixo e a gente finalizar como a gente finalizou a carreira anterior de decoração. Finalizando aqui, vou no último pontinho. Lembra de sempre parar. Quando você fazer esse tipo de trabalho, que você está bordando o crochê, para você finalizar, lembra de sempre parar antes, cortar, puxar a linha, para a gente fazer aquele ponto falso, ficar um acabamento bem feito. Então vamos lá. Aqui, olha, ficou um ponto, né? Que eu vou preencher com o ponto falso agora, ó.
Passei a agulha pro lado de lá. Vim. Mesmo ponto que eu comecei. E pronto. Tá feito. Volto, viro o trabalho. Faço aquele nozinho. Tomando cuidado para não repuxar. Mas também no segundo aqui apertando forte para ele não deslizar. Venho uns pontinhos para dentro. Passo minha linha, uns pontinhos para lá. Cuidado para não parecer do lado de cá, tá? Venho aqui. Puxo. Pulo umzinho para voltar. E puxo. Finalizei esse lado. Repito com o outro lado. Quando eu deixo um fiozinho maior, já dá para enfiar aqui na agulha a hora que eu tô indo, né? Mas às vezes eu deixo o fio pequeno. E aí tem que enfiar a agulha primeiro para depois enfiar o fio, como a gente já fez algumas vezes, né? E aí eu sempre falo que na próxima eu vou lembrar de deixar o fio maior e acabo esquecendo. Mas também não tem problema, né? Se deixar assim. Pronto. Olha. Não tá aparecendo pro outro lado. Tá bem finalizado. Cortei. E tá prontinho o nosso manto. Agora nós vamos trabalhar o cinturão dele. Como que nós vamos fazer? Primeiro faz aqui o nó corrediço. E vamos fazer 38 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Agora que a gente tem 38 correntes, o que que eu vou fazer? Vou voltar no segundo ponto, sempre, né? No segundo ponto. Vou fazer 37 pontos baixos. Só que agora, para dar um acabamento melhor, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nas alcinhas de trás desses pontos baixos. Então, vou pegar até uma agulhinha aqui de tapeceiro para mostrar para vocês, que fica mais fácil de visualizar. Eu tenho aqui, né, uma correntinha, uma argolinha, outra argolinha, e aqui atrás, olha, eu tenho as argolinhas de trás. E eu vou trabalhar agora nessas argolinhas de trás. Então, nas argolinhas de trás, eu vou fazer 37 pontos baixos. Então, eu vou lá atrás e vou fazer olha, lá atrás. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Às vezes ele é um pouquinho ruim de pegar lá atrás, mas insiste que vai dar certo, porque olha, o acabamento fica perfeito aqui embaixo. Então,
Continuamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O último aqui é o mais difícil de pegar, o 37. Mas vai com calma e paciência que você consegue. Ele é aqui, ó. Eu vou até pegar ele com uma agulha mais fina. Só para pegar ele aqui, ó. Tô pegando uma agulha 2.2. Só para pegar ele lá, porque ele o último é sempre mais apertadinho. Pronto. Finalizei os 37 pontos, o acabamento ficou perfeito do outro lado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma corrente e vou virar. Nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Volto com 8 pontos baixos nessas correntes. 1. A partir do segundo, né? Lembra que é sempre a partir do segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo. Trabalhei neste ponto, né? Agora vou trabalhar aqui no próximo. 3 pontos baixos novamente. 1, 2, 3. Mais uma vez eu subo 9 correntes, volto com 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No segundo ponto, depois da agulha, volto com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mais uma vez, 3 pontos baixos. 2, 3. Faço essa sequência de 3 pontos baixos, 9 correntes, volto 8 pontos baixos, até o final do cinturão. Vou fazer aqui o meu e volto para finalizar com vocês.
E quando for finalizar aqui o último, ao invés de 3 pontos, são 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E o quarto aqui no finzinho, ó. Dá uma correntinha e pode cortar. A correntinha ajuda a fazer aqui a finalização dele, fica um nozinho já, né? Eu vou aqui marcar o meio. Eu usei a agulha 2,5 para fazer esse cinturão, mas você pode usar a 3 também. Se o seu ponto for muito apertado e você quiser mais soltinhos, pode usar o 3. Então, olha, tô marcando aqui o meio. Tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 correntinhas, né? 11 correntes de correntes. Essa aqui, a do meio, eu vou centralizar no corpinho dele. Vou colocar aqui, olha, bem no meio aqui. E vou colocar um alfinete. E aí, assim como eu fiz no cabelo, eu já volto aqui e vou prendendo. Dá uma puxadinha, tá? E vai, prende lá atrás, olha. Aqui também dá uma puxadinha. E prende lá atrás. Agora você vai vir correntinha por correntinha e vai ajustar aqui no corpinho dele, já deixar presinho, para ela já ir escondendo aqui, né, cuidado para não puxar muito, que nem eu puxei agora. Que tem que esconder aqui a troca de cor, né? Não precisa puxar demais. Porque ali eu puxei demais, ele veio para baixo. A gente prende. Prende aqui pelo meio. Isso. E agora vai vindo prendendo as pontinhas, porque às vezes elas ficam dando essa viradinha. Só da gente prender a pontinha e deixar de um dia pro outro, ela já estica. Na hora que a gente for colar, aí fica muito mais fácil de colar. Porque já tá todo na posição certinha, né? O cabelo na posição certinha. Um pedacinho de linha aqui, depois eu vou ver o que é isso, ó. O cinturão na posição certinha, depois a gente vem só colando essas partes. Eu vou ensinar vocês depois a decorar, mas caso você não queira decorar, tenha dificuldade de achar decoração na sua cidade, aí você pode deixar só assim também, que fica muito bonito. A decoração é muito opcional, né? Cada um tem um gosto, você pode decorar ou não.
bem. Se não ficar muito retinho, depois você volta, ajusta, não tem problema. Essa primeira aqui é pra gente realmente ir deixando a casa em ordem, né? Muito bem. Olha lá que ele já tá com o cinturão dele aqui. Geralmente, o que eu faço com essas linhas aqui? Para que eu fecho o cinturão com elas, então eu venho aqui e faço como se fosse fazer aquele ponto falso. Eu fecho lá. Do outro lado. Para ficar bem, um trabalho bem finalizadinho, bem bonito. Vou passar essa linha aqui pro lado de cima. Olha, bem lá onde tem a troca de cor. E vou vir aqui, ó, desse outro lado. Bem onde tem a troca de cor, ó, eu vim. E aí peguei aqui do outro lado, ó. Deixa eu só tirar aqui só um pouquinho. Eu posso dar um nozinho com essa parte que já existia aqui, ó. Ele vai ficar bem fechadinho. E já fica presinho no corpo. Aí posso dar um nozinho, que ele fica bem fechadinho e já fica preso no corpo. Não se preocupa se não ficar perfeito, porque ele vai ter a capa, né? Então a capa vai ficar aqui atrás, essa finalização que você fizer aqui não vai aparecer. É mais para prender mesmo o cinto no corpo e para deixar arrumadinho. Ó. Vou jogar lá para dentro do corpo. Vou cortar. E esse outro lado aqui, essa outra pontinha. Aqui tem que subir depois, né? Ficou um pouquinho para baixo. A gente vai ajustar na hora que a gente for colar. Já vou colocar essa linha para dentro também, ó. Já vou passar ela para lá. Prontinho. Ó. Só subir um pouquinho aqui, ó. Que ele ficou muito baixo, né? Tá aparecendo a troca de cor. Não quero que apareça a troca de cor. É isso aqui. Prontinho. Está aqui. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!